Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui da nossa série CRM na Prática, uma série que a gente tem feito aqui pela CRM Day, e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, podendo dividir um pouco da nossa experiência aqui ligada à CRM e também, ao mesmo tempo, apresentando um pouco das perspectivas que a gente tem nesse mercado de CRM. Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu quero, antes de dar início aqui propriamente ao conteúdo, estou vendo que algumas pessoas já estão chegando aqui, postando no chat. Eu queria só pedir um feedback para vocês, que vocês estão podendo me ouvir e me ver bem. E aí, se eu tiver certeza que está tudo ok aqui, eu sigo o conteúdo aqui de hoje, tá? Bom dia, Daniela, Éder, Lise. Estou respondendo aqui para quem está postando no chat. Andréia, Kátia, Bruno, Daniela, sejam mais uma vez bem-vindos. Parabéns por vocês terem reservado aí um tempo para poder aprender mais sobre CRM. Tenho certeza aí que vai ser um período bastante produtivo para todos nós que estamos aqui. Nessa sessão, até porque eu acompanhei a inscrição ao longo dos últimos dias, a gente tem basicamente dois perfis aqui, tem tanto os profissionais de CRM, que eles estão ou migrando para essa área, entrando para esse mercado de CRM, buscando também ao mesmo tempo mais bagagem aí, mais informação, mais conhecimento para continuar avançando em suas carreiras. E a gente também tem aqui gestores, empreendedores, quer dizer, empresários que querem também, ao mesmo tempo, se manter informado a respeito desse mercado, como que eles podem lidar também melhor com as estratégias de CRM em suas empresas. Então, mais uma vez, parabéns aí para vocês, sejam todos bem-vindos. Antes de dar início aqui ao conteúdo de hoje, para quem está chegando agora, quero dizer que a gente costuma fazer periodicamente a transmissão desse conteúdo ligado a CRM, Customer Experience, sempre com o propósito de levar cultura de CRM para as empresas, para que as empresas possam não só aprender mais aspectos técnicos de processo, estratégia, mas também, ao mesmo tempo, como lidar melhor com essas estratégias de CRM, engajar melhor as pessoas. Então, a gente vem fazendo e vem transmitindo esses conteúdos periodicamente. A gente costuma fazer ao vivo, tal como a gente está fazendo aqui, vocês estão acompanhando, mas muitos dos conteúdos também eles ficam gravados para quem, enfim, está assistindo essa gravação também. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Eu vou, ao final, eu vou fazer um sorteio aqui. Não estava no script, mas estou vendo aqui que está entrando bastante gente. Eu vou fazer um sorteio aqui com vocês, quem acompanhar até o final. E daqui a pouco eu conto qual que é o sorteio. Já no próximo slide eu falo. Então é isso. Eu quero também, para quem está chegando agora, então me apresentar melhor. Só dizer assim, só reforçar, talvez vocês já tenham percebido aí, nessa plataforma que eu estou usando aqui para fazer a transmissão, no menu do lado esquerdo tem uma área onde vocês podem, seja no chat ou na área de perguntas, colocar os comentários de vocês, as perguntas. Isso torna a sessão mais dinâmica aí e torna o conteúdo aqui mais rico para todo mundo. Então, sempre que vocês quiserem, fiquem à vontade para poder colocar as questões de vocês aí na tela. Inclusive, se você quiser colocar a questão de você abrindo o vídeo e o áudio, eu também sempre prefiro, se você quiser. Eu até tentei abrir o áudio e o vídeo de todo mundo, mas ele deu uma limitação aqui, ele é recomendável nesse modo aqui que estou usando até 30 pessoas, e aí ele, como tem mais gente, ele pediu para desabilitar. Então, por enquanto está desativado aqui, mas se vocês também quiserem colocar as questões de vocês assim mais diretamente, às vezes fica melhor também para vocês, tá? Então, feito essa breve explicação aí sobre a plataforma que a gente está usando, eu quero, para quem não me conhece também, poder me apresentar melhor. Meu nome é Alex Mariano, sou um dos cofundadores da CRM Day, que é uma empresa de consultoria e educação nessa área de CRM. Eu atuo nesse mercado já há vários anos, desde 2003, 2004 estou
nesse mercado, de certa forma, de CRM. Lá atrás, comecei muito com o chamado CRM analítico, voltado especialmente para questões do tratamento de dados, manipulação de dados, aspectos de business intelligence, business analytics também. Então, muito do extrair inteligência sobre os dados, especialmente para grandes organizações naquele momento. Então, passei em projetos em empresas de telecom, setor financeiro, bancos, enfim. Foi onde eu comecei minha carreira nessa área de CRM. Hoje, eu, além de sócio, um dos cofundadores aqui da CRM Day, eu atuo ministrando treinamentos também, tanto aqui pela CRM Day, onde a gente tem programas de formação nessa área de CRM, mas também pela ESPM aí no Brasil. Sou também coautor do livro que foi lançado recentemente, o terceiro volume, Experiências que Deixam Marcas. Esse terceiro volume, fiquei muito contente de ter recebido o convite para participar, porque é um projeto bem legal, onde traz como tema principal aí CRM, nessa perspectiva aí de Customer Experience, ou seja, experiência do cliente. Então tá bem legal, e esse é o sorteio que eu vou fazer. Não estava no script aqui, mas como eu estou vendo que o pessoal se engajou aí para participar, eu vou fazer o seguinte: quem ficar até o final, eu vou sortear um livro desse, e aí mando entregar para vocês, tá bom? Aí no finalzinho eu explico como que a gente vai fazer esse sorteio aqui, mas é isso. Vamos lá, então vou começar aqui, e até antes de eu entrar propriamente no conteúdo, só deixar claro também um pouco sobre o que a nossa empresa faz, vocês que também não conhecem. A CRM Day, como eu falei, é uma empresa de consultoria e educação nessa área de CRM, então, portanto, a gente apoia os nossos clientes desde a fase inicial, onde eles estão desenhando, planejando suas estratégias de CRM, seja para marketing, vendas ou mesmo atendimento. Então, a gente ajuda nisso, muitas vezes apoia também no processo de seleção da tecnologia que vai sustentar e suportar essa estratégia, esses processos ligados a CRM, tá? E também, para algumas tecnologias, nós temos times, equipes para fazer a implementação das ferramentas, da tecnologia, para dar sustentação, seja suporte, e continuar evoluindo essas estratégias de CRM. E o aspecto da educação, a gente tem feito de forma, muitas vezes, com essas iniciativas até gratuitas aqui, onde a gente leva esse conteúdo periodicamente, mas também temos programas mais estruturados, com mais tempo, onde o objetivo é tanto formar profissionais nessa área de CRM, ou para atuarem como CRM, mas também programas que ajudam aí as empresas, os líderes, os gestores, a ter gente capacitada aí para tocar suas estratégias de gestão de relacionamento com clientes. Então, feita essa introdução, eu quero começar a sessão de hoje e com conteúdo. Vocês viram que o tema inicial aí por que 2023 ou será o ano do CRM. Eu vou contar um pouco disso para vocês ao longo dessa sessão, mostrar como que isso pode impactar a sua carreira ou a sua empresa. Querendo ou não, muito do que vai acontecer aí pela frente vai influenciar de alguma maneira a sua carreira, seja você que está trabalhando com CRM, ou você que está à frente de um negócio, que você, tendo ou não CRM, você vai ver que vai ter influência no seu negócio e na sua carreira. Mas antes eu quero começar contando uma história para vocês. Vocês estão vendo aí na tela uma foto. Essa foto foi tirada na semana passada. Talvez alguns de vocês acompanharam. Foi um evento que aconteceu, enfim, impactou muita gente aqui nos Estados Unidos, no estado onde eu resido, que é aqui na Flórida. Essa foto foi tirada logo após a passagem do furacão Ian. Alguns de vocês devem ter visto no noticiário. Essa foto é de Fort Myers. Essa é uma cidade litorânea aqui, da costa oeste, aqui do estado da Flórida, que foi onde o furacão ele
começou a tocar aqui o estado onde a gente mora. E essa foto foi tirada no dia seguinte, então você percebe que a cidade, enfim, ficou destruída, como era, de certa forma, anunciado. Quer dizer, inclusive, muitas dessas cidades, assim, onde elas estavam na rota do furacão, elas tinha toque para evacuar, enfim, uma cena, um período assim bastante difícil para muita gente, especialmente as pessoas que estavam na rota aí do furacão Ian, que passou aqui na semana passada. Essa cidade, assim, vocês estão vendo o dia seguinte, mas, assim, esse é como era a cidade anteriormente. Tipo, era um ponto turístico super visitado aqui na Flórida, porque é bem bonito, tem uma parte histórica, assim, bem interessante. Mas vocês viram aí que a cidade ela ficou devastada com a passagem desse furacão. Para a gente não está aqui há muito tempo, a gente está aqui há quase 2 anos, e foi a primeira vez que a gente teve que lidar com uma situação desse tipo, ou seja, de um desastre eminente sendo anunciado com dias aí de antecedência, tá? A gente começou a receber os alertas e começou a passar no noticiário as informações sobre a possível passagem do furacão aqui pelo estado dias antes, eu acho que uma semana, um pouco mais antes dele efetivamente ter passado por aqui. E a gente, enfim, de certa forma, apreensivos, né, porque não sabia muito bem como que seria, o que a gente tinha que fazer, como que seria a preparação, mas a gente estava acompanhando que ele estava se formando, estava criando força, e a tendência era, de fato, passar aqui pela nossa região, né? Vocês estão vendo aí na tela, esse é um gráfico projetado de qual que seria o possível trajeto dele, isso uma semana antes, talvez um pouco mais, da passagem aqui. Então, a gente vê que nesse gráfico, o estado da Flórida está aqui, ele ia passar por aqui, e quando tem esse anúncio, né, dá tempo, de certa forma, da gente se planejar. As pessoas começam, então, a comprar comida para estocar, porque muitas vezes, quando tem destruição como essa que vocês viram aí no começo, tipo, falta água, os estabelecimentos não funcionam, às vezes você não consegue nem se deslocar, porque está tudo, enfim, destruído. Então, a primeira coisa que a gente começa a perceber, e foi muito interessante, foi a segunda vez que eu passei por isso. A primeira foi na pandemia, no início da pandemia, quando as pessoas também desesperadas começaram a ir para o mercado, comprar as coisas, estocar, mas essa era de uma situação assim que tinha quase que data e hora para acontecer, e aí a gente viu aquela coisa das pessoas irem para o mercado, comprar alimento, água, abastecer os carros, fazer até estoque de abastecimento, e foi o que a gente começou a fazer também, ou seja, se preparar, porque tinha um anúncio, então, que algo ruim estava prestes a acontecer, e se preparar na medida do possível, na medida do que a gente ia, enfim, pesquisando, o que tinha que fazer, entendendo, assim, qual que seria também o comportamento, porque o furacão poderia mudar de rota com o tempo, então a gente foi acompanhando. Essa outra imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem já do dia 28, que foi o dia que ele chegou aqui, de fato, na costa. Então, se concretizou a previsão até aquele momento de chegar aqui na Flórida e, de certa forma, nessa região, que é a região ali perto de Fort Myers, também Tampa, onde eu mostrei para vocês. Então, essa foto, eu tirei um print, na verdade, estava no meu Google Maps no dia 28, às 15 horas, né, mais ou menos. Então, você vê ali que o pontinho azul aqui, ó, sou eu, é o meu celular. Tá aqui próximo a Orlando aqui, e bem na rota do furacão, né? Então, a gente, naquele dia, então, estava se confirmando, o que a gente fez? Obviamente, além dessas preparações, vai comprar comida, estoque, as casas aqui, para quem não está tão familiarizado, na parte
talvez as casas mais novas, pelo menos, na parte inferior é feito de alvenaria, então é muito semelhante ao que a gente tem no Brasil, mas a parte de cima é toda de madeira. Então, o que a gente pensava é, caramba, quando passar aqui vai levar a parte de cima inteira, porque é de madeira, né? E então a gente tem que se proteger na parte aqui de baixo, vamos arrumar um canto mais ou menos onde está longe de janela, e vamos, enfim, preparar as coisas com as crianças, a gente tem 3 filhos, né? E foi o que a gente fez, colocou colchão, enfim, e tirou as coisas, documento da parte de cima, porque na nossa cabeça o que ia acontecer ia voar tudo e, enfim, ia ser terrível. E aí nesse dia 28, já começaram a aparecer os sinais, né? Então, isso daí é do lado de fora, já estava começando nesse dia, já chover, nessa foto vocês estão vendo que está já começando a ventar, isso a gente está, daquela imagem inicial da rota, a, sei lá, 1h30, 2 horas de carro, né? 2 horas, tá? 2 horas, na verdade, 2 horas e meia de carro, e de onde ele já estava destruindo, e aqui estava mais ou menos assim, né? Com o passar do dia, a chuva começou a aumentar mais, como vocês estão vendo aí, chuva forte, o vento forte, já estava nessa hora anoitecendo, né? E foi o que, até aquele momento, um momento de muita apreensão, a gente se preparou, como eu falei, da maneira como a gente imaginou, como eu falei, essa preparação, daí a foto de dias antes, né, as pessoas comprando, estocando até combustível, né, o rapaz aí na frente está enchendo o galão de combustível, enfim, em casa, assim, foi até uma foto que eu achei curiosa, mas a gente imaginou que ia ter impacto nas janelas, né, as coisas destruindo, então eu amarrei aqui, ó, vocês estão vendo, cordinha nas persianas, porque a imagem que eu estava fazendo se tiver um material quebrando a janela, isso ia diminuir o impacto dos estilhaços, foi a imagem que eu fiz, né? Então eu amarrei aqui, a mesa aí vocês estão vendo prensando também as persianas na janela, enfim. Foi o que a gente fez nesse período, um período de muita apreensão. Eu já vou falar para vocês como que foi, como ficou aqui, como o estado que ficou aqui. Mas assim, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o tema da aula de hoje, dessa sessão de hoje? O que isso tem a ver com o CRM? O que isso tem a ver com 2023? Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas o que aconteceu, né? É um evento da natureza e tal, mas a gente teve avisos, a gente teve, de certa forma, um tempo para minimamente se preparar, para quem estava numa região com potencial de destruição mais alto, precisou ser evacuado. Então, mesmo, infelizmente, tendo vidas perdidas aqui, muita gente conseguiu se salvar porque teve tempo para se preparar, para sair, para ir para outros locais. Isso acontece e pode acontecer em várias outras áreas da nossa vida, no setor corporativo, sei lá, que a gente está, no mercado também, a gente recebe vários avisos, a gente tem alertas. E para alguns já devem estar acontecendo que a gente está vivendo um momento, não só no Brasil, talvez no Brasil isso esteja meio ofuscado, porque a economia deu uma reagida, né? A gente está com números bons para o momento, mas no mundo a gente está com um risco, um potencial de recessão muito grande. Não é uma recessão localizada, né? Em várias partes, ou pelo menos nas principais economias. E aí, mas como isso? Como a recessão? Por que isso está acontecendo? Bom, você sabe que a gente mal saiu da pandemia, né? E já emendou com uma guerra lá na Europa, a Rússia, a Ucrânia. Isso afetou, de certa forma, os mercados no mundo todo, né? A gente, num primeiro momento, em função da guerra lá, teve uma subida, uma escalada do preço dos combustíveis, isso puxou aí inflação, um negócio assim inimaginável. A imagem, antes de estar aqui nos Estados Unidos, a imagem que a gente tinha, né, do mercado, assim, aqui, inflação principalmente, que era algo que não existia aqui. A inflação era um negócio para país como o Brasil, que, enfim,
Mas, assim, um negócio assustador aqui. Quando a gente chegou, só para vocês terem uma ideia, em relação ao preço de combustível, isso há quase 2 anos atrás. O galão, ele custava 2,50, $2,50. No auge logo quando começou a guerra, um pouco depois, isso beirou a $5 o galão. Óbvio que nesse caso tem a ver com a situação da guerra em si, mas existem vários outros elementos que puxam a situação econômica e faz uma pressão inflacionária que provoca e que tem aí, então, portanto, uma recessão quase que anunciada aí em muitos mercados, incluindo o mercado aqui norte-americano, na Europa. Você vê, por exemplo, taxa de juros aqui. Vocês têm ideia de quanto que hoje a taxa, desculpa, de juros não, de inflação aqui nos Estados Unidos? Taxa de inflação hoje está beirando 8%, né? Maior que do Brasil, inclusive. Então é um negócio assim, absurdo, e é algo anunciado, quer dizer, você querendo ou não, a gente tem isso no radar, como, no mínimo, um potencial risco de certa forma, de uma crise econômica, né, nos mercados. Alguns falam até de ser uma crise maior do que aquela que a gente passou lá em 2008, em função lá também do que começou aqui, do estouro da bolha imobiliária aqui nos Estados Unidos, mas que, enfim, provocou uma situação econômica ruim no mundo todo, e alguns falam que tende a ser pior, né? Então, isso a gente tem no horizonte, né? Agora, de novo, aí você fala, Alex, ok, eu entendi que isso pode ter a ver com um anúncio, como você explicou, que vocês tiveram aí com o furacão, a recessão também, ela, de certa forma, está sendo anunciada, mas, de novo, o que isso tem a ver com CRM? Bom, tem tudo a ver com CRM. Lembra, CRM, vamos olhar o acro, o que é CRM? Gestão de relacionamento com clientes. E num período de recessão, o que vocês acham que vai acontecer? Os clientes, assim, vão minguar, assim, as empresas vão ter muita dificuldade, na verdade, de, talvez, crescimento, né? As empresas, elas, no fundo, elas vão fazer um grande esforço para, no mínimo, manter o seu nível, o seu status quo, né? O seu status atual, né? Eu conversando com várias empresas, profissionais, assim, executivos, eu estou falando de grandes empresas, tá? Já consenso nessas empresas que isso vai acontecer. Então, o que as empresas estão se fazendo? Se preparando para o pior, né? Torcendo para que, enfim, não seja tudo isso, ou que realmente nem tenha, mas elas estão se preparando para o pior, né? Para, no mínimo, ter ações, estratégias para manter o seu status quo e manter, portanto, os seus clientes, né? Já assumindo que talvez nem tenham crescimento em 2023, talvez até um pouco mais, né? E aí é nesse sentido que tem tudo a ver com CRM, porque a gestão de relacionamento com clientes, ela tem, assim, como um dos princípios, promover aí, levar estratégias para os negócios, para fidelizar, para reter, enfim, para manter clientes, né? Então, eu diria assim, e esse inclusive, palavras, tá? Isso não, assim, 2023 é o ano do CRM, não fui eu que inventei, tá, esse termo, ou a gente aqui, né? Isso foi ouvindo nos corredores, os executivos falando, muitas empresas, e aí eu estou falando de empresas que estão mais maduras nesse sentido, que já tem CRM há anos, que o board, quer dizer, a alta direção da empresa, falando assim, graças a Deus, a gente no passado fez investimento, estruturou nossos processos, criou estratégias, preparou as pessoas, porque a gente vai poder passar por esse momento de crise sofrendo talvez menos impacto, né? Isso são executivos falando, tá? E aí eu estou falando tanto no Brasil como também
aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é quase como um consenso. Eu não sei se vocês estão ligados, estão acompanhando isso. E aí, isso é eminente para quem tem. E aí, vamos pegar os dois públicos que eu falei que a gente tem aqui nesse webinar, tá? Ou nessa aula de hoje, nessa sessão de hoje. Tem tanto os executivos que estão à frente de empresas, gestores, empresários, empreendedores, como profissionais que estão lidando diariamente com CRM, ou que estão entrando agora para esse universo, né, para esse campo. Em qualquer um dos dois, para vocês, né, qualquer uma das duas categorias, digamos assim, vocês têm uma responsabilidade de ou ajudar ou lidar com esse desafio, né? Se sua empresa, por exemplo, você quer estar à frente de um negócio, sua empresa não tem CRM, é como a corrida que eu fiz lá para o mercado para comprar as coisas. Você precisa, assim, passou da hora, na verdade. Isso independente de crise. Tipo assim, é quase assim, eu não sei o que te para, o que bloqueia a sua empresa não investir seriamente em CRM, porque no passado, assim, e aí falando do ponto de vista de tecnologia, as empresas elas estavam muito preocupadas com o aspecto da eficiência operacional, de cuidar dos seus processos internos. Então, do ponto de vista da tecnologia, a gente teve um boom, assim, um momento onde as empresas basicamente estavam fazendo investimentos para colocar seus RPs para funcionar, enfim, porque aquilo ia dar controle assim dos processos, ia evitar assim retrabalho, enfim. Isso aconteceu durante muito tempo, mas a gente vem observando já há algum tempo que a curva de investimento, né, para CRM e para RP, ela meio que inverteu. Hoje as empresas elas foram forçadas mesmo a buscar promover melhor as suas estratégias, não para olhar para dentro, mas para olhar para fora. É como, eu acho que tinha uma série, né? Eu esqueci o nome, a verdade está lá fora. A verdade está lá fora, está no cliente, e as empresas se prepararem para cuidar bem. Eu acho que era Arquivo X o nome da série. E para cuidar bem dos seus clientes, né? E isso começou a mudar, falando de crise de novo, começou a mudar lá em 2008. Hoje todo mundo fala em Customer Experience, né? Mas em 2008, que nem é tanto tempo assim, não se falava em Customer Experience como se fala hoje, né? A experiência do cliente, né? Da importância do cliente, o cliente como protagonista, o cliente no centro. Não se falava... A palavra cliente não era uma palavra assim na moda como é hoje, né? Mas a crise de 2008 fez com que as empresas fossem forçadas a priorizar a relação com seus clientes, porque teve uma crise, um movimento semelhante a esse que está se aproximando. Eu preciso cuidar dos meus clientes, eu preciso reter esses clientes, eu preciso entregar uma experiência melhor, e aí que começou essa coisa da experiência do cliente sendo difundida de uma forma mais forte, né? Começou, sei lá, talvez algo aqui no Vale do Silício, né? Mas isso se expandiu para todos os segmentos, para todos os negócios, né? Então, portanto, lá e hoje, aqui, com esse horizonte também de crise, é fundamental que empresas profissionais estejam preparados para lidar com os desafios do quê? De reter, de fidelizar e também, se possível, ampliar a receita na base atual de clientes. Ou seja, talvez não seja a hora de falar, pô, eu vou expandir aqui, né, pelo menos no curto prazo. Não, você tem aí, muito provavelmente você tem bons clientes, você tem, talvez, na sua base, clientes que você talvez não esteja dando tanta atenção. Será que não é a hora de você voltar e colocar foco e cuidar melhor da sua base de clientes, né? E aí, de novo, os profissionais que estão lidando diariamente com CRM ou que estão querendo entrar nesse segmento têm um papel importante e podendo atuar em várias frentes, né, para que isso ou esse objetivo aconteça. Pessoal, eu vou dar uma olhada aqui no chat, nas perguntas. Quero só fazer uma checagem aqui, se vocês estão me acompanhando, se vocês estão concordando, se vocês estão discordando. Eu queria que vocês falassem. Ó, João Mariano. João Mariano é meu pai, tá aqui, ó, também. Legal. Ó, vou fazer uma pequena homenagem, então, para o meu pai, aproveitar que ele tá aqui.
O meu pai, assim, muito do meu perfil de aprender, de entrar nessa área, talvez tenha uma inspiração no meu pai. Vou até me emocionar aqui. De ser curioso. E o que a gente está fazendo aqui é buscar conhecimento, é curiosidade. Meu pai sempre foi uma pessoa curiosa de buscar informação, conhecimento. Então, valeu, pai. Desculpa aí, pessoal, uma pequena homenagem, não podia, vi que ele está aqui, então vou aproveitar. Mas vamos lá, vou tomar até uma água aqui. Joia. O Éder coloca aqui. Valeu, Gabriel. Pode fazer um paralelo entre CRM nos Estados Unidos e no Brasil? O Éder, o paralelo que eu faço é assim, o mercado americano, não de hoje, mas já há bastante tempo, ele, não só para essa área de CRM, ele está um pouco à frente do Brasil, né? E nessa área de CRM, qualquer empresário que você vai falar, qualquer empresa, sabe o que é CRM, diferente do Brasil, que ainda as empresas, quando você vai falar em CRM, ainda alguns casos, fala, pô, CRM é Conselho Regional de Medicina. Então, tem isso, as empresas aqui elas estão muito mais maduras, fazendo investimentos permanentes nessa área, seja na implantação de tecnologia, em preparar suas equipes. Então, o paralelo que eu vejo é um mercado assim mais maduro, mas assim, falando, pelo menos do ponto de vista de tecnologia, o que está disponível aqui para os Estados Unidos também está disponível para o Brasil. Então, assim, eu acho que talvez hoje a diferença seja essa questão cultural ainda, que ela está sendo implantada, é um pouco do nosso papel que a gente está fazendo, procurando fazer, pelo menos aqui, com esses conteúdos, com os nossos, enfim, cursos, os nossos programas, para talvez diminuir essa diferença, tá? Mas vamos lá, vamos avançar. Já vi, deixa eu ver só se não tem outra coisa aqui. Beleza, vamos avançar. Legal, e aí nesse sentido, o que vem pela frente? Né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que existem analistas, quer dizer, empresas que estão focadas em fazer estudo, né, de mercado, e o que os analistas estão observando, estão prevendo para esse mercado de CRM, já que CRM vai ter um papel fundamental para todos nós, seja nós profissionais, empresários, enfim, todo mundo precisa saber lidar melhor com isso. Então, o que os analistas estão colocando como tendências? Primeiro ponto vamos entender assim, qual que é esse mercado? Qual é esse mercado que a gente está falando, né? E entender o tamanho desse mercado, trazer alguns números e de projeção também de crescimento, ajuda a também reforçar um pouco do que vem acontecendo e de como isso vai continuar crescendo ao longo do tempo. O que vocês estão vendo aí é um gráfico de uma pesquisa que mostra o que já aconteceu de volume de investimento nesse mercado de CRM. Os números aqui estão em bilhão, tá? Então a gente está falando lá em 2019, 41 bilhões de dólares, 21, 57 bilhões de dólares, 23, que é o próximo ano, 63 bilhões, lá em 2029 continuando a crescer até 145 bilhões de dólares. Então a primeira coisa que a gente vê é que isso é um mercado bilionário, né? E aqui, o que são esses números? É só parte da história, né? Aqui é só números da indústria de tecnologia para CRM. Ou seja, isso significa que o investimento que se faz de uma maneira geral em CRM é muito maior que isso. Mas só do ponto de vista de tecnologia, veja o quanto esse mercado vem crescendo e vai continuar crescendo, inclusive já no próximo ano. Ó, você vê, o que se projeta assim, é um crescimento ano a ano na casa de 12%. Né? Então, são números expressivos. Eu quero dizer para vocês que eu tenho estudado não só pelo que onde eu trabalho, onde eu estou há vários anos, mas aqui nos Estados Unidos eu estou num processo de green card, né? E um dos meios que eu encontrei para justificar a residência permanente aqui, ou seja, o green card,
é mostrar para o país que eu tenho alguma relevância, né? E o país oferece essa condição para profissionais que, sim, têm algum destaque, que nas suas áreas de atuação, os Estados Unidos concede esse green card. Minha área de defesa aqui para isso é CRM. E aí, não só números como esse, mas a gente vê assim, várias ordens executivas da Casa Branca, não só desse governo, mas do anterior, de fortalecer o investimento nessa área em ações de, você pode achar o nome estranho para governo, mas Customer Experience, ou a experiência do cidadão. Eles têm várias iniciativas para isso aqui, né? Então, isso significa que isso está crescendo não só no âmbito corporativo, mas governamental. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estão buscando mesmo não só manter o protagonismo, porque ainda é o país protagonista nessa área em termos de empresas que lidam com isso, fabricantes de tecnologia. Você pega até o caso, por exemplo, da empresa que começou com essa história da popularização, que é a Salesforce, de CRM, porque colocou isso na nuvem, né? Então tem um papel muito relevante. E os Estados Unidos quer manter esse protagonismo, né? Então isso também tem me ajudado aqui no meu processo, o fato de estar envolvido nessa área, né? Mas assim, por que eu estou falando isso também? Porque se você é um profissional, conhecer mais sobre CRM vai te ajudar a ter destaque onde você quiser, seja na empresa que você está trabalhando, seja na empresa onde você, de repente, você está buscando uma oportunidade melhor. Se você também é dono, está à frente de um negócio, para você ter uma estratégia CRM que vai gerar mais resultado, né? E aí, essas tendências, aí várias pesquisas, eu busquei aqui um apanhado das principais, do que vem pela frente. Primeira questão levando em consideração, tendo esse pano de fundo do mercado, desse crescimento do mercado, é a ampliação do chamado CRM social. E várias pesquisas estão mostrando isso. Isso já tem acontecido, mas para os próximos anos aí, 2023 já, isso vai ter um crescimento ainda maior, né? O que é o CRM social? Bom, o que a gente tem hoje? Redes sociais, né? Quase todo mundo está em alguma rede social. Facebook, Instagram, enfim. E LinkedIn, que é uma rede mais profissional. O fato é que as pessoas, os consumidores, eles estão utilizando redes sociais. E as empresas, querendo ou não, elas estão também nesse contexto. Quando eu falo querendo ou não, é porque mesmo que a empresa não tenha uma fanpage lá no Facebook, não tenha o seu perfil no Instagram, no LinkedIn, as pessoas, os consumidores estão falando ou podem falar sobre elas, né? Seja para elogiar, para recomendar, para reclamar. Então, querendo ou não, as empresas estão. Bom, mas para as empresas que querem lidar e aproveitar melhor com essa relação com os consumidores também através das redes sociais, é importante que a estratégia de CRM ela esteja conectada de alguma maneira com esse universo, né? E aí, quando eu falo conectada, não é só do ponto de vista da tecnologia, mas os processos da empresa, as pessoas precisam estar preparadas para lidar, às vezes, com uma reclamação que aparece lá no Facebook, num grupo. Como ela faz para primeiro entender que estão falando sobre ela? Precisa monitorar. Não só monitorar, mas estão falando. O que faz a partir daí? Qual que é o atendimento que deve ser dado? Então, precisa ter processos claros, planejados de como isso vai se dar, né? E parece lógico, né? Então as empresas têm que já ter toda a estrutura montada para isso. Mas, especialmente no Brasil, o Éder perguntou há pouco, o paralelo, né, dos Estados Unidos no Brasil, aqui a gente vê as empresas mais preparadas também nesse sentido, de estar atentas ali ao que estão acontecendo, escutando, né, nas redes sociais e rapidamente atendendo. No Brasil, a gente vê muito isso quando é reclamação, né? Então, postou lá no Reclame Aqui, aí muitas vezes a empresa vai lá dar atenção. Mas o quanto que as empresas estão preparadas, não só para atender, para tratar uma reclamação, mas, acima de tudo, aproveitar as oportunidades que surgem de negócio nas redes sociais. Às vezes, a pessoa está pedindo uma recomendação. Sei lá, não sei se você participa de grupos, sei lá, grupos no Facebook. Hoje eu acho que o Facebook é mais para grupo, né? Tem muito grupo no Facebook. E nesses grupos, assim, todo tempo as pessoas estão pedindo recomendação, né? Será que a sua empresa,
você profissional organizou sua estratégia para ouvir o que estão falando ali, aproveitar essas demandas e encaminhar isso para o time de vendas, né? É um negócio simples, mas muita gente não está atenta, muitas empresas não estão atentas a isso, né? E do ponto de vista da tecnologia, voltando também, a tecnologia ajuda muito nisso, né? Ajuda você monitorar, até porque dependendo do volume fica difícil você ter pessoas ali, né? Então a tecnologia ajuda esse monitoramento, ajuda na interação, e ajuda no processo não só de atendimento, como eu falei, mas de vendas, né? Por exemplo, o social selling, que é uma estratégia de você usar e fazer venda em rede social. Isso vale para todas as redes, né? O próprio LinkedIn, né? Acho que muitos de vocês que estão aqui são usuários do LinkedIn. E eu afirmo isso porque a gente usa muito o LinkedIn, inclusive nos convites que a gente faz para esses eventos que a gente costuma fazer. Então, o primeiro ponto é uma tendência, ou seja, só reforçando que cada vez mais os consumidores eles vão estar não só presentes, porque já estão, mas já considerando se relacionar, interagir com as empresas, os seus fornecedores, as marcas, através das redes sociais. E aí o ponto é o quanto que você e a sua empresa estão se preparando para isso, tá? O outro ponto é algo mais ligado à tecnologia, tá? Mas é um conceito que vem sendo cada vez mais difundido, e muitas empresas, hoje eu diria que as empresas talvez que estejam num grau de maturidade de uso de CRM mais maduras, né? Mas é o CRM cognitivo, ou seja, a aplicação de inteligência artificial também no contexto de CRM, né? Então, a aplicação de inteligência artificial no contexto de CRM pode fazer com que o próprio CRM aprenda com as coisas que estão acontecendo, ou seja, com as interações com os consumidores, as transações de venda, o uso da tecnologia de uma maneira geral, e ele, com isso, de forma automatizada, com o aprendizado de máquina aí, né, por isso do cognitivo, né, e a inteligência artificial, os CRMs possam gerar insights, por exemplo, para priorizar atividades. Qual é o cliente que precisa de atenção naquele momento? Quais são os clientes que têm um potencial grande de churn, ou seja, que vão deixar de ser clientes nos próximos dias? Quais são as ações ou as próximas melhores ações que eu devo fazer com aquele grupo de clientes? Ou seja, existem vários insights que o próprio CRM pode gerar com esse aprendizado de máquina, com o emprego de inteligência artificial, até qual é o melhor horário para falar com o cliente, sabe? Uma série de coisas, ou o que você deve automatizar, porque a máquina ela está aprendendo ali, o sistema, de forma autônoma ali, né? E você fala, mas isso está muito distante, isso é de filme de ficção científica. Mas não, você pega vários não, talvez alguns fabricantes importantes de tecnologia, de CRM, que já trazem o recurso até nativamente. A gente vê isso, sei lá, na Salesforce, a Zorro, que é um fabricante que a gente trabalha também, como um recurso importante que os fabricantes estão cada vez mais evoluindo esse recurso para entregar mais produtividade, gerar mais valor, produzir mais resultado. Olha aqui um número bem interessante, isso só no mercado aqui nos Estados Unidos, de o quanto que as empresas estão reduzindo de custo de despesa com a adoção de inteligência artificial em atividades de CRM. Isso é um dado, de uma pesquisa do IDC, também está na casa do bilhão, tá? Então as empresas investem, mas elas têm retorno na casa do bilhão também. Ó, de 2017, que é quando isso ainda estava meio que incipiente, né? Começando, ó, 5 bilhões já de redução de custo, 2018, 22, 19, 30 bilhões, aqui em 21, 44 bilhões as empresas estão salvando de redução de despesa com a adoção, eu estou falando assim, só de uma função, que é uma tendência a crescer cada vez mais. Então, falando assim, fica ligado, porque se sua empresa não
tiver isso nos próximos anos, o seu competidor ele vai ficar ainda mais forte, será mais forte que você, se não está, vai ficar, se já vai ficar ainda mais forte do que você. Então, e dizer assim, que já é um recurso que está aí disponível, que hoje em dia você já pode começar a usar em alguns fabricantes, como esses dois que eu citei agora há pouco, né? Então, essa é uma outra tendência. Eu diria assim, talvez isso não é algo eminente que você tem que colocar amanhã, mas coloca no seu radar, tá? E já em 2023 vai entrar cada vez mais empresas aderindo aí ao emprego de inteligência artificial em suas estratégias de CRM. Uma outra tendência, essa vem crescendo também, e vai ficar ainda mais forte em 23, que é o uso integrado de IoT, ou seja, a internet das coisas, né, conectadas ao CRM. O que é isso, né? São aqueles dispositivos, sensores, que eles estão conectados na internet para acompanhar o que está acontecendo, medir em tempo real e trazer feedback, trazer dados para que a empresa entenda, às vezes, o padrão o hábito ali do consumidor, o comportamento. Você vê coisas como, por exemplo, aquelas geladeiras smarts que podem estar conectadas já com na Amazon e está monitorando ali se aquele produto está, enfim, acabando e já fazer um novo pedido. Então, isso é um exemplo prático, né, de uso desses sensores, né, desses dispositivos que cada vez estão ficando mais acessíveis, baratos também, mais fáceis de serem implantados e conectados com a sua estratégia de CRM, com o seu sistema de CRM, para identificar erros, às vezes. Como que isso melhora, por exemplo, a experiência do cliente? Às vezes, esses sensores podem detectar antes do cliente que tem um problema no serviço dele ali, já atuar e resolver sem que o cliente se dê conta do problema que aconteceu, porque o potencial risco de dar o problema, o sensor já pode detectar, já mandar essa informação, e aí, de uma forma proativa, a área, por exemplo, de sucesso do cliente, de suporte, já resolve sem que o cliente precise acionar. Olha o quanto que isso, por exemplo, melhora a experiência do cliente, tá? Dúvidas, comentários até aqui, pessoal? Vou aproveitar para beber uma água e ver se vocês têm alguma questão no chat. Só lembrando, quem está acompanhando aqui, ó, vejo que tem bastante gente aqui. Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Dizer que ao final, para quem ficar até o final, eu vou sortear o livro Experiências que Deixam Marcas, volume 3, que eu sou um dos coautores. Vamos lá, vamos voltar aqui então ao conteúdo, e só para finalizar essa tendência do IoT, um outro exemplo prático de como isso é usado e bem usado para uma empresa que é referência no mundo, que é a Disney, e referência no que diz respeito à experiência do cliente, por detrás, obviamente, CRM também. A Disney, ela tem, hoje em dia, o controle de acesso aos parques, ele é quase que 100% feito através dessas pulseiras, chamadas Magic Bands, ou através até do aplicativo do app instalado no seu celular ou no seu relógio, né? Relógio inteligente, que facilita o acesso. Mas esse no caso da pulseira, isso é um dispositivo, um IoT, que ele tem sensores chamados RFID, que inclusive sabe como que você está se movimentando dentro do parque, por exemplo. Então, com isso, e integrado ao aplicativo ali que você faz a reserva, onde você compra os produtos, ele já pode identificar que, de repente, você saiu de um brinquedo e está próximo a um restaurante ali, e ele já pode te mandar uma notificação push para aproveitar que, de repente, está com pouca fila naquele momento, ou já te sugerir qual que é o próximo brinquedo que está próximo ali para otimizar o seu
o seu percurso no dia, né? Você otimizar seu dia com isso. Então, esse é um exemplo voltado à experiência do cliente que utiliza esses sensores, por detrás está alimentando um grande Big Data com informações sobre o cliente, e aí, obviamente, do ponto de vista de CRM, você pode usar isso para oferecer novos produtos, para atender melhor o cliente, para entender, não só atender, mas entender o comportamento desse cliente, e com isso você está podendo oferecer produtos e serviços cada vez mais alinhados com a expectativa desses clientes. Tá? Então, fiquem ligados também nessa questão do IoT, ou seja, a internet das coisas conectadas com o CRM, e quem sabe com o seu CRM também. Né? Uma outra tendência, já não era, já passou da hora das empresas se darem conta, na verdade, que isso a gente já vem falando, para quem já acompanha os nossos webinars, sabe que a gente fala isso sempre, né? Que o CRM, ele é algo que vai muito além do funil de vendas, né? Como, infelizmente, muita empresa enxerga CRM, muita empresa ainda enxerga o CRM só como uma ferramenta para gestão de pipeline ou funil de vendas, quando, na verdade, o CRM, na essência, ele integra, hoje em dia, eu diria que todas as áreas da empresa que, de alguma maneira, precisa se relacionar com o cliente, ou que pode se relacionar com o cliente, as áreas podem estar conectadas com o CRM. Na área de vendas, marketing, atendimento, financeira, jurídica, logística, por que não? Porque essas áreas, as pessoas que estão atuando nessas áreas, elas precisam ter informação sobre os clientes, elas precisam alimentar ali, informações sobre o que está acontecendo com o cliente, às vezes dar atendimento. Então, assim, é uma tendência o CRM, ele ser quase como hoje a ferramenta, e aí falando do ponto de vista de tecnologia, né, ser a ferramenta principal dentro das organizações, porque está claro para as empresas que para que elas continuem crescendo, e quem sabe até sobrevivendo, né, no mercado, é importante ter o cliente no centro. E só para que o cliente fique no centro, é importante ter uma estratégia de CRM bem consolidada. Então, esse é um ponto importante. Se você, profissional, às vezes, de CRM, está usando CRM só para lidar com números, extrair relatórios, para extrair alguns insights ali, fazer estudos, mas de repente não está levando em consideração, às vezes até do aspecto mais operacional do CRM, ou da aplicação do CRM também para atendimento, é importante a gente ter essa habilidade, essa capacidade e ter um olhar holístico mesmo, né, dessa visão integrada de CRM, que traz não só o aspecto de todas as áreas envolvidas, né, mas também do aspecto onde você precisa não só contar com tecnologia, mas pessoas capacitadas, processos bem estruturados para que você tenha de fato ou consiga entregar bons resultados com CRM. Tá? Outra tendência, né, também isso já vem acontecendo, mas ainda vai ficar ainda mais forte, é a ideia e o conceito do CRM sendo capaz de entregar uma experiência omnichannel. O que é o omnichannel, né? Mais do que a empresa ela oferecer vários canais de interação com seus clientes, a empresa poder ter uma visão. Caiu. Deixa eu ver se eu voltei mesmo. Eu estou atualizando aqui, eu estou no meu 5G, porque a internet aqui, do Wi-Fi caiu. Na verdade, a energia aqui, ela caiu. Deixa eu só ver se vocês estão me ouvindo. Quem tiver na sessão, eu vou pedir só para me mandar no chat aqui uma mensagem que vocês estão me ouvindo. E deixa eu trocar a câmera para colocar a câmera do meu celular. Vamos ver se volta aqui para todos vocês. Joia. Estou numa outra câmera aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui no chat se vocês... Voltou. Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Fiquei sem... A luz caiu, né? Então tá escuro. Eu estou conectado agora no meu 5G aqui do celular, então talvez a conexão fique ruim. Vocês provavelmente não estão vendo o compartilhamento de tela, vou fazer novamente.
mas a Amanda, a Iana aqui, a Andréia, a Denise, tá falando, já dando feedback que estão me ouvindo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir aqui, espero que volte aqui, enfim, que não caia, que o 5G dê conta. Vou compartilhar a tela e vou dar sequência aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui, compartilhamento. Aí, se vocês puderem, só me dão um feedback se vocês estão vendo a minha tela. Porque agora eu perdi o monitor de apoio e eu não sei. A tela está aparecendo para vocês? Legal. Então, eu vou continuar aqui e de vez em quando eu volto aqui no chat para ver se falhou alguma coisa. Até coloquei um flash do outro celular aqui para ver se fica um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos lá. Na semana passada, inclusive, a gente precisou desmarcar aulas, compromissos aqui, porque em razão lá do furacão que vocês viram, estava tendo muita oscilação de energia, não sei se é o caso aqui, mas, enfim, vamos lá. Joia! Então, eu estava falando do Omnichannel, né? Então, dessa importância da questão da empresa estar preparada para lidar com essa experiência, mais do que ter e oferecer vários canais de interação, a empresa ela ter condições de ter uma visão única do cliente a respeito das interações que vão acontecendo em todos esses canais, né? Então, o que eu quero dizer é, se eu, como consumidor, comecei a ser atendido pelo chat hoje, e amanhã eu vou falar com essa empresa novamente, mas estou acionando por um outro canal, através de um outro canal, essa pessoa que for me atender ter a visão do que aconteceu até então, né? Mas não só isso, o Omnichannel, na essência, ele não é só simplesmente você integrar os canais digitais, mas é também integrar também os pontos físicos, né? Trazer a experiência, inclusive, lá na loja para as pessoas, para quem, obviamente, é varejo, né? Até nos nossos cursos, a gente cita o exemplo de uma rede de varejo grande aqui, que é a Best Buy, e eles tratam essa questão do Omnichannel de uma forma assim, impressionante, assim, integrando vários canais, o e-commerce, com, de repente, se eu estou na loja, já podendo me rastrear e já mandar, eventualmente, notificações push para, sei lá, um produto que, eventualmente, eu abandonei no carrinho, eu já fazer o checkout lá na hora, na loja. Então, assim, ficar atento, vocês ficarem atentas aí, atentos que a estratégia de CRM de vocês, a tecnologia de vocês precisa ser capaz de sustentar essa experiência omnichannel, né? E do ponto de vista da tecnologia, quer dizer, independente da área, quem tiver na frente interagindo com o cliente tem acesso às informações, não só as informações do cliente, mas entender o histórico, as interações que vão acontecendo em cada um desses canais, seja através de e-mail, através de redes sociais, ou seja, preferencialmente que numa única interface, o agente de atendimento, o vendedor, ou quem quer que seja que vai interagir com o cliente, seja capaz de entender tudo o que está acontecendo com esse cliente, né? Vocês estão vendo aí na tela um exemplo do que seria essa visão unificada do cliente. Você pega ali na tela, você vê não só os dados cadastrais, mas todo esse histórico, independente dos canais. As interações nas redes sociais, os tickets de atendimento, ou seja, os protocolos, as manifestações que esses clientes abriram, enfim, os e-mails que foram trocados, tudo centralizado para ter, de fato, uma visão única ali do cliente, né? E até, por exemplo, no Brasil é muito forte o WhatsApp, né? Se possível, até integrar o WhatsApp também como um canal no próprio CRM, na interface do CRM, se isso for possível, tá? Dependendo do CRM que você usar. Esse é um exemplo aqui, ó, de um CRM onde ele que é um dos CRMs que a gente trabalha aqui, que é o Zorro, que você já pode habilitar aqui um recurso de WhatsApp e pode interagir com o cliente na própria interface do CRM pelo WhatsApp, né? Então, isso facilita, seja num contexto de vendas ou também num contexto de atendimento, tá? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui só no chat para ver. Ó, por enquanto está tudo certo. Vamos lá. Agora, eu estou apontando aqui algumas tendências, que não sou eu que estou dizendo, mas os institutos de pesquisa, não Datafolha, mas é instituto de pesquisa aqui dos Estados Unidos, de outros países que fazem estudos mesmo nesse mercado,
e que, portanto, estão entendendo, entrevistando muitas empresas e entendendo o que vem pela frente. Agora, isso obviamente, é o que está no horizonte, mas tem eu chamo assim de um feijão com arroz, né, que, assim, precisa ser feito bem feito, né? Ser feito bem feito. Precisa ser bem feito, na verdade, né? Que independente se você já está atento em todas essas tendências que eu apontei, ou nessas principais, mas tem princípios básicos para qualquer estratégia de CRM que eles precisam ser levados em consideração, né? E aí, independente da tecnologia que você usa, independente dos processos que você estabeleceu, um princípio básico de qualquer CRM, de qualquer estratégia de CRM, é você, a sua empresa, ser capaz de conhecer o seu cliente, né? Então, é aquela coisa assim, você conhece o seu cliente? A resposta automática, lógico, eu conheço, são os meus clientes. Mas vamos avançar um pouco mais nessa pergunta. Quem são os seus melhores clientes? Qual que é o comportamento desses clientes? Com qual frequência eles compram? Quais são as regiões que entregam uma melhor margem de contribuição, por exemplo? Quais são os produtos que estão sendo mais demandados por esses clientes? Ou seja, conhecer o cliente é conhecer de fato, ter respostas para questões básicas como essa, e CRM, no mínimo, ele precisa estar ou ser capaz de entregar essas informações, né? E aí, do ponto de vista, vamos chamar assim, de conceito de CRM, existem várias formas, várias ferramentas que você pode usar para ter essas respostas e até outras, né? Para fazer segmentação dos seus clientes, que é um conceito importante também, é algo que a gente, inclusive, trata nos nossos programas de formação, quer dizer, como fazer segmentação de cliente, quais ferramentas usar para fazer segmentação de cliente. Um exemplo de uma ferramenta muito usada, especialmente no varejo, de segmentação, é a matriz RFV, que ela fica monitorando ali e agrupando os clientes em segmentos com base na frequência, ou na recência, na frequência e no valor, por isso de RFV, né? Ou RFM, né? Aqui no inglês, né? Que basicamente, nessas três variáveis, né, ou nessas três perspectivas, ela atribui pontuação para os clientes e agrupa em clusters ou segmentos, indicando quais são os clientes, os melhores clientes, os clientes que têm um potencial ainda de crescer, clientes que, de repente, você não precisa gastar tanta energia, porque eles já não são perfil, clientes que estão para sair, ou seja, uma matriz RFV, como essa que vocês estão vendo aí na tela, elas podem ser facilmente configuradas e você poder acompanhar, mais do que ter informação, quais ações você, a sua equipe podem desenvolver para trabalhar bem essa base de clientes. Isso eu volto lá atrás, né, no objetivo do como a gente reter os nossos clientes. Não tem como trabalhar em ações de retenção sem conhecer os clientes. E essa é uma ferramenta, a matriz RFV aí, é uma ferramenta muito importante, vocês devem também levar em consideração. Inclusive, alguns CRMs, eles já até processam em tempo real a classificação e segmentação dos clientes usando esse princípio de RFV. Tá aí, de novo, um exemplo da Zorro, que traz, abrindo a ficha do cliente, ele já traz a classificação do cliente. Deixa eu só desligar esse flash aqui que está ficando ruim. Vai ficar um pouco escura a imagem para vocês, pessoal, mas eu já não estou enxergando a tela com flash aqui. Ele traz em tempo real, com base no monitoramento histórico aqui desse cliente, qual que é a recência, qual que é a frequência, qual é o valor, e já agrupa no segmento adequado. Por exemplo, é um cliente que ele compra com bastante frequência, a compra mais próxima é sempre com poucos dias, e ele deixa um ticket médio interessante, né? Então ele é classificado como um cliente filé, um cliente ouro, enfim, já faz essas segmentações automaticamente. E eu, assim, arrisco a dizer que isso é feijão com arroz. Então, se seu CRM, você está usando o seu CRM só como uma ferramenta para cadastrar lead, cadastrar cliente, cadastrar atividades, você está perdendo uma baita oportunidade de fazer o CRM ele entregar mais valor. Você pode fazer o CRM entregar essas informações, entregar esse conhecimento e gerar insights para você poder vender mais, fidelizar e, obviamente, gerar mais valor com o cliente, né? Esse feijão com arroz também, o que vocês precisam levar em consideração, isso a gente sempre reforça aqui,
Não dá para olhar, por exemplo, só o aspecto da tecnologia. É importante também buscar um alinhamento dessa tríade, que é uma tríade clássica, que é buscar um alinhamento de tecnologia, ter processos e de ter também pessoas preparadas, capacitadas para lidar com essa estratégia, senão não vai funcionar. Então, eu posso ter a melhor tecnologia, mas se as pessoas não entendem esses princípios básicos de CRM ou até conceitos intermediários avançados, as pessoas vão ter dificuldade para extrair o melhor dessas ferramentas. Então, às vezes, você fez um baita investimento lá em tecnologia, gastou tubo de dinheiro, mas as pessoas elas não foram capacitadas para lidar bem com essa tecnologia ou essas tecnologias. Não vai funcionar. Ou, de repente, você colocou tecnologia, mas não pensou nos processos, quer dizer, também não vai funcionar. É importante, portanto, então, buscar esse alinhamento desses 3 pilares, tá? Deixa eu checar aqui se tem mais uma questão, mais dúvidas. Tá tudo bem para vocês aí com áudio e vídeo, pessoal? Vou beber uma água enquanto isso, só fazer uma checagem. Opa, eu estava com o microfone desligado. O Gabriel pergunta aqui: essa integração com o WhatsApp ocorre de forma nativa? Conecta o Sales Navigator também? Por partes, então, Gabriel. A integração com o WhatsApp, ela se dá através de, normalmente, inclusive esse que eu demonstrei aqui na tela para vocês, acontece com um plugin, com uma extensão. Então, tem alguns fornecedores que oferecem esses plugins que você pode conectar no seu CRM. Tá? O que você precisa saber o seu CRM suporta essas integrações e quais são as extensões disponíveis, tá? No caso do Zorro, que inclusive é o CRM que a gente usa, é um parceiro nosso aqui, a gente usa uma extensão dessa que permite que o vendedor, dentro do CRM, ele já interage com o cliente. Uma outra pergunta aqui, ainda do Gabriel, conecta com seus Navigator também? Sim. Alguns CRMs, inclusive o Zorro também conecta com seus Navigator e até tem extensão para conectar com o LinkedIn convencional, né? A versão gratuita do LinkedIn. Por exemplo, como que a gente usa esse tipo de integração? Isso para quem é da área de vendas é bem legal, é uma dica para vocês. O que a gente faz? Né? A gente tem uma extensão que o profissional de vendas ele consegue, na pesquisa dele do LinkedIn, entender quais são as pessoas que ele quer, enfim, são potenciais clientes, portanto, leads que ele quer trabalhar, e com um clique, essa extensão ela já carrega os dados para dentro do CRM, né? E aí isso já pode entrar num fluxo de nutrição, por exemplo, tá? Ou entrar primeiro para uma autorização para começar uma atividade de follow-up, para você começar interagir a partir de e-mail, tá? E isso é legal porque, para muitos casos, essa extensão, como esse exemplo que eu dei, ela já traz até o telefone da pessoa, e você já consegue, então, descobrir, obviamente, para aquelas pessoas que no LinkedIn colocaram a marcação lá para deixar, não restringir o telefone. E vocês podem não estar tão atentos a isso, mas muita gente deixa o telefone disponível, tá? Então, é uma ferramenta tremenda, assim, para a área comercial. O Gustavo pergunta aqui, cheguei atrasado, consigo ver o conteúdo depois? Consegue sim, Gustavo, seja bem-vindo. Depois vocês vão ter acesso à gravação, mas se você puder, fica até o final que eu vou sortear um livro, tá? Vamos lá, já vou explicar como. Bom, tudo bem aí, o áudio, o vídeo, tá ok? Joia. Vou avançar aqui. Outra questão aqui de integração, de você buscar o alinhamento desses 3 pilares, é entender que o CRM, como eu falei lá atrás, ele é marketing, vendas e atendimento no mínimo, ou seja, você pode, inclusive, trazer outras áreas para toda essa estratégia. Do ponto de vista de atendimento, estava rapidamente no vídeo, mas só para ficar claro, quer dizer,
no mesmo CRM, você pode trazer as informações não só de vendas, ou seja, na mesma interface, mas também as informações do atendimento dos clientes, quais foram as últimas interações. Então, sei lá, às vezes o vendedor ele está trabalhando uma oportunidade com o cliente, está ansioso ali para fechar aquele negócio, mas ele esquece de monitorar se aquele cliente está com reclamação que não foi resolvida. Então, a vantagem de, no seu CRM aí, na sua ferramenta de CRM, você trazer essa visão unificada, é você entregar insights, você entregar informação que vai facilitar a relação propriamente dita com o cliente. E aí o que você pode fazer é olhar na sua ferramenta de CRM, você consegue integrar. As principais hoje em dia, pessoal, elas trazem módulos que você pode ir acoplando, né? Então, às vezes você começa com o módulo de vendas, pluga o módulo de atendimento, depois traz o módulo de marketing, ou seja, os principais fabricantes, pelo menos, eles já trazem essa capacidade de você integrar aí todas as principais áreas, tá? Um outro ponto importante que eu falo que isso também é feijão com arroz. Se você não está fazendo isso, você está perdendo tempo e dinheiro. Ou se você não está ajudando a empresa que você trabalha a fazer isso, você está perdendo uma oportunidade de entregar um baita valor para a empresa que você trabalha, que é fazer o CRM trabalhar para a sua equipe ou para a sua empresa, né? E aí, o que eu quero dizer é como que isso acontece na prática, como que um CRM pode trabalhar para a equipe, ao invés da equipe ter que trabalhar para o CRM, como acontece em muitos casos, né? Isso se dá através de automatização de processos, pessoal. E aí, de novo, muitas ferramentas de CRM, elas entregam essa capacidade de poder permitir que você possa, uma vez desenhado o seu processo, você possa automatizar esse processo. Por exemplo, vamos imaginar que você tem lá um processo de atendimento dos leads que estão chegando, né? Então, você tem até a entrada automática do lead para o CRM, com base, por exemplo, num preenchimento de formulário, mas o que acontece a partir daí? Esse lead vai receber uma ligação, ele vai receber uma mensagem, quer dizer, essas ações, elas podem ser automatizadas no CRM, para que o vendedor ele não perca tempo, ou qualquer usuário, tendo que executar atividades que são previamente conhecidas, rotineiras, onde o próprio sistema poderia executar. Então, isso salva tempo, isso dá mais eficiência para o processo e, portanto, se economiza com isso. E melhor do que isso, quer dizer, você encurta ciclo de venda, você vai atender mais rápido o seu cliente, enfim, no final das contas, você vai estar atuando para reter, fidelizar e gerar mais valor com seus clientes, tá? Que mais? Aí, sobre ainda a automação de processos, assim, para quem ainda não implementou, para quem ainda não está tão familiarizado, muitas ferramentas trazem esse módulo e é mais ou menos hoje em dia assim que você constrói, de forma visual, você monta o seu processo, você não precisa, ou você como um analista, ou você como um profissional mais ligado à área de TI, ou você que está à frente de um negócio, você pode entender que hoje está mais fácil para o profissional que está aí na sua empresa, ele mesmo construir essas automações, esses workflows, né, chamados, porque não depende de conhecimento de programação, desenvolvimento, nada disso, tá? Então, hoje as ferramentas, muitas delas trazem não só o recurso, mas o recurso onde tudo isso pode ser implementado de forma visual. Inclusive, hoje, né, você pode usar a automação até para trabalhar melhor aquela dinâmica, por exemplo, de cross-sell e upsell com os seus clientes, que é, por exemplo, de novo, como trabalhar melhor essa relação com a base atual de clientes, oferecendo produtos que, de repente, sejam interessantes para esse cliente, que sejam correlatos, por exemplo, portanto, aí o cross-sell, ou sugerindo upgrade para aqueles clientes que estão prontos para comprar uma versão melhor do seu produto, com mais recursos, enfim. Ou seja, a automação pode já gerar esses insights de cross-sell e upsell automaticamente, os workflows, né? Seja gerando os insights para o time de vendas ou já entregando a oferta diretamente para o cliente, através do canal de preferência, e-mail, chat, SMS, enfim, rede social. Ou seja, veja que o que eu falei até aqui desse feijão com arroz
eu posso dizer assim que muito provavelmente, talvez a sua ferramenta de CRM já tenha esses recursos, o que você precisa é implementar a melhor estratégia. E se não tiver, assim, eu sinto lhe dizer, você deve estar ficando para trás, aí talvez seja a hora de você começar, inclusive, buscar a tecnologia que seja capaz aí de entregar esses recursos. Pessoal, a gente está caminhando aqui para a parte final da nossa sessão de hoje. Quero pedir desculpas aí pelo contratempo que tivemos com a questão do vídeo e do áudio, mas acho que não perdemos todo mundo, boa parte ainda continua aqui comigo, e eu falei que eu ia sortear aí um livro no final, já vou explicar como isso vai acontecer. Mas o fato a gente está no momento, aproximando aí a gente está em outubro, né? O ano passou, tipo, voando. A gente está chegando aí em 2023 e tem uma perspectiva importante de uma potencial crise aí, né? Está no horizonte de muitos analistas e você precisa saber disso se você não sabe. Você viu aí que CRM pode te ajudar, se você está à frente de um negócio, pode ajudar seu negócio a se diferenciar, a no mínimo manter o status quo, quer dizer, não ficar para trás, não perder cliente. Então, você vai conseguir isso trabalhando bem a estratégia de CRM para poder lidar aí melhor com a relação com seus clientes, né? E se você é um profissional, você precisa saber que essa mensagem não precisa chegar necessariamente para quem está à frente dos negócios, para as empresas. As empresas já estão atrás de profissionais para trabalhar bem aí com as estratégias de CRM, seja para cuidar das ferramentas, implantar, configurar, sejam analistas que vão trabalhar aí melhor as campanhas, regras de comunicação, trabalhar toda essa dinâmica que eu falei de segmentação de clientes, operar, enfim, as ferramentas, vendedores também que eles possam ter a habilidade para lidar e entender melhor qual o valor que o CRM pode ter para facilitar o dia a dia deles, ou seja, as empresas estão contratando. E aí é fácil, pesquisa aí, olha aí a quantidade de vagas que tem no mercado, e aí você pode pesquisar tanto aí no Brasil, mas pesquisa fora também. O volume de vagas para essa área de CRM é absurdo. Então, primeiro, você quer continuar crescendo na sua carreira, então eu sugiro você continuar investindo aí em conhecimento, você continuar aprimorando aí o seu conhecimento a respeito desse que é um tema que ele está nos corredores das principais empresas e está na alta direção, assim, as empresas realmente buscando bons profissionais. Então, fica atento nisso. Nesse sentido, a gente busca colaborar também com as empresas, com os profissionais, não só entregando esses conteúdos que, como eu falei, a gente faz periodicamente, mas a gente tem programas de formação. Então, quem quer se aprofundar mais, quem quer buscar mais conhecimento e, às vezes, até ter certificação nessa área para, sei lá, às vezes quer uma promoção, às vezes quer uma recolocação, às vezes até trabalhar fora do país, uma certificação às vezes ajuda bastante, e a gente tem programas mais estruturados para lidar com essa demanda, tá? Inclusive, eu acho que até tem aqui na sessão, até alunos do nosso programa de formação, se tiverem aí, mandem um oi, devem estar participando aqui também, porque às vezes eles acompanham. O Éder está até colocando aqui, ó, excelente, todos os cursos de graduação deveria ter uma aula como essa. Pô, obrigado, Éder. O que não precisa necessariamente ser a minha aula aqui, mas eu acho que esse tema, o cliente, assim, essa CRM poderia de fato ter em qualquer faculdade, assim como vendas, tá? Porque é algo inerente, assim, para qualquer empresa hoje em dia, aquelas empresas que querem se destacar, né? Mas vamos lá, o que eu falava então a gente vai abrir uma nova turma em novembro, 10 de novembro, está aí até na tela para vocês, inclusive está com QR Code. Eu vou colocar, quem tiver interesse, pode escanear esse QR Code para ter mais informações, para facilitar quem quiser também receber direto essas informações depois. Eu vou colocar uma enquete aí na tela, se você quer saber mais desse programa de formação,
tá? Aí você que quiser receber mais informações desse programa de formação, é só responder aí, mas nesse programa de formação, a gente trata muitos dos aspectos, aprofundando, né, evidentemente, muitos dos aspectos que foram colocados ali ao longo dessa sessão aqui com vocês. A gente trata, por exemplo, o assunto de segmentação de clientes, aplicação de CRM para diferentes áreas, marketing, vendas, atendimento, o conceito de database marketing, todo o conceito também fundamental em CRM para você escalar essa relação com o cliente, que é o conceito de réguas de comunicação e relacionamento, LGPD, como que é hoje lidar com os dados dos clientes também, nessa nova realidade, automação de processo. Então, assim, um conteúdo muito importante assim para a formação do profissional. Então, se você está buscando mais bagagem, se você quer ter certificação nessa área, se você quer continuar crescendo a sua carreira e quiser saber mais desse programa, inclusive, para quem está participando dessa sessão, e a gente consegue identificar aqui até pela manifestação de interesse que vocês estão fazendo aí, a gente vai oferecer uma condição diferenciada para vocês, para poder fazer a inscrição de vocês, tá bom? Então é só marcar aí, que aí já vai estar no rastreamento, tem o preço regular e tem o preço para quem está acompanhando as sessões, tá? E aí depois, na hora de vocês receberem por e-mail essas informações, a gente já vai conseguir já oferecer com essa condição de desconto. Esse é um programa, pessoal, que ele, como eu falei, ele tem certificação internacional, então ele é oferecido pela nossa empresa com sede em escritório aqui nos Estados Unidos, então isso pode ser um negócio bacana também para a carreira de vocês. E se você está à frente de um negócio e você acha que, de repente, a sua equipe pode estar melhor preparada, eu convido você também a oferecer esse programa, conhece esse programa primeiro, entende como inclusive não só os profissionais, mas se você também quiser conversar a respeito, a gente vai fazer entrevistas com as pessoas que vão, que querem entrar para essa nova turma. Então, eu sugiro você, fortemente mesmo, que se você acha que sua equipe pode dar um passo além nessa área de CRM e você garantir que sua empresa não fique para trás, sugiro você também acompanhar. Bom, eu vou tirar essa enquete da tela, muitas pessoas aqui responderam e a gente já sabe, então, quais as pessoas têm interesse, tá? Então, esse é o primeiro convite, o primeiro recado que eu tinha para dar para vocês. Quem perguntou também, quem ficou interessado em saber mais sobre ferramenta, eu falava no início que nossa empresa trabalha fazendo implementação. E um dos nossos parceiros, é um parceiro que a gente confia bastante, é a Zorro. A Zorro é um fabricante de classe global de CRM, com escritórios no mundo todo, são mais de hoje 80 milhões de clientes usando o Zorro, então a gente fica realmente muito contente, não só de tê-los como parceiros, mas também poder recomendar, como eu estou fazendo aqui. Então, como eu mostrei algumas telas de alguns daqueles funções, das tendências no Zorro, se vocês quiserem experimentar isso, em função da parceria que a gente tem com a Zorro aqui, você pode experimentar por 30 dias aí, sem custo nenhum, tem um QR Code aí na tela, é só escanear, ou se você de repente tiver alguma dificuldade para escanear aí, eu vou colocar também uma outra enquete aí na tela. Se você quiser saber mais sobre o Zorro, quiser ter esse acesso gratuito à ferramenta, é só responder aí, que aí a gente manda também mais informações sobre a ferramenta Zorro para vocês, tá? Vou deixar aí na tela para vocês responderem. E agora eu quero explicar o sorteio. Então, não estava no script aqui, a princípio eu não ia sortear o livro, mas eu vou sortear um livro para vocês que acompanharam aqui até o final. Esse sorteio vai valer aqui só para quem cumprir aqui o requisito que eu vou colocar. Deixa eu só me certificar que está ok lá. Está lá no post. Ó, foi feita uma postagem no nosso perfil do Instagram agora sobre esse treinamento. Então, como que a gente vai fazer esse sorteio, tá? Eu vou colocar aqui o perfil do Instagram para vocês poderem acessar. Aqui vai aparecer a mensagem com o perfil para vocês. Aqui. Joia.
Então foi feita uma postagem agora lá, sobre essa live, sobre essa sessão, que é sobre exatamente aí o 2023, o ano do CRM, e vocês vão conseguir acessar o nosso perfil lá no Instagram, por esse link aí, ó. É só buscar no Instagram, quem usa, CRM Day. Só colocar o seu comentário lá nessa postagem, se você puder curtir, comentar, o que você achou dessa sessão de hoje. E aí, ao final provavelmente já do dia de hoje, a gente vai rodar, tem aquelas ferramentas que faz sorteio para quem curte e comenta. Então, a gente vai fazer esse sorteio para quem comentou, então por isso que eu vou dar esse tempinho, não vou fazer exatamente agora, mas todo mundo que comentar e curtir lá, automaticamente participa do sorteio. E aí é importante, depois, a pessoa que recebeu, a gente vai se comunicar com ela. Deixa eu só ver aqui. Ó, só para lembrar, deram o recado aqui, o resultado a gente posta, então, no próprio stories do nosso perfil lá da CRM Day. O Gabriel colocou aqui, ó, infelizmente não vou conseguir participar, não tem Instagram. Puxa, Gabriel. Mas para regras valer para todo mundo, dá alguma dica para o Gabriel que não está participando? Não, né? Cria um Instagram, Gabriel. Só para o sorteio. Aí você comenta e curte lá. Então é isso. Então vocês façam lá. A Daniela já falou que fez. Enfim, queria também. Isso vai ser até legal para ouvi-los, né? O que vocês acharam do conteúdo, enfim, se vocês quiserem colocar também dicas de próximos conteúdos para a gente trazer, pode colocar lá e automaticamente vocês vão estar participando desse sorteio. O livro, que é o Experiências que Deixam Marcas, volume 3, ele está à venda nas melhores livrarias, está na Amazon, você pode buscar lá, pode comprar a versão na livraria mesmo. E está disponível. Quem, obviamente, ganhar vai participar. Quem participar vai ter essa possibilidade, então, de ganhar um exemplar. O Ricardo até colocou, fez uma provocação para você aqui, Gabriel. Ricardo, profissional de CRM sem Instagram em 2022? Isso não pode. Brincadeira, né, Ricardo? Então é isso. Agora eu vou, só para a gente fechar a sessão de hoje, colocar aqui na tela para vocês dúvidas que vocês têm. E eu vou mostrar como ficou aqui, para quem ficou curioso, como ficou aqui a gente depois da passagem do furacão. Eu não mostrei foto, né? Mas eu vou mostrar depois das dúvidas aí de vocês, e aí eu termino a sessão de hoje. O Ricardo falou, é brincadeira, mas é sério. Obrigado, Iana. A Jéssica perguntou aqui, onde vê a gravação? Jéssica, todos vocês que estão inscritos aqui, seja quem participou ou quem não participou, vai receber um e-mail depois com acesso ao link. Então tem um tempinho para o sistema processar a gravação, e aí, na sequência, esse e-mail é disparado para vocês. Então, se vocês que estão aqui, certamente vocês se inscreveram, porque para estar aqui vocês precisavam anteriormente ter se cadastrado. Então, vocês vão receber o link da gravação, tá? Então, é dessa forma. Dúvidas, pessoal, comentários, o que vocês acharam, coloquem aí. E aí, na sequência, eu vou finalizar mostrando como ficou aqui depois da passagem do furacão. Deu conta o 5G aqui até o final, hein? Não, sem dúvidas. Só lembrando, antes de eu mostrar aqui, pessoal, para vocês que chegaram pela primeira vez para assistir esse conteúdo, a gente costuma fazer pelo menos 2 vezes por mês conteúdos como esse, onde a gente traz informação, dicas sobre CRM, Customer Experience, tanto numa abordagem trazendo aspectos de tecnologia, de estratégia, de pessoas. Algo que eu não falei, inclusive, que está ligado sobre pessoas, eu esqueci de falar. No programa de formação, tem até um bônus, eu esqueci de falar, mas está lá na página. É um conteúdo muito legal que a Simone, que é especialista em desenvolvimento de pessoas, traz e que está ligado à CRM, que é gamificação, a gamificação aplicada à CRM, tá? Então, às vezes a gente traz pinceladas assim nesses conteúdos periódicos, mas faz parte esse bônus lá
uma aula só falando sobre gamificação aplicada a CRM, bem legal. Pessoal, então é isso. Quero, antes de mostrar aqui a imagem, agradecer a participação de vocês e dizer, para quem ficou curioso, o que aconteceu aqui, tá? Lembra que eu estava mostrando no começo o mapa do trajeto, né, do furacão? Eu sou esse pontinho, a minha família aqui, a gente fica nesse pontinho azul aqui, como você está vendo. Essa foto, ela foi tirada já no finalzinho da noite do dia 28. Então, o furacão já tinha tocado até a terra, né? Quer dizer, ele tinha saído aqui do mar, já estava quase que no centro aqui da Flórida. E se vocês olharem, ele mudou a trajetória, né? A gente que até então, no começo do dia, do dia 28, né, a gente estava bem quase que no centro, aqui no raio mesmo da passagem, ou seja, o impacto, mesmo com a diminuição de força, porque o que acontece é que quando ele ainda está no mar, quando ele toca, ele entra com muito forte, né? Tanto é que ele entrou em categoria 4, e a tendência é que quando ele vai passando por terra, né, ele vai perdendo força, e a previsão era passar em categoria 1 aqui. Mas mesmo em categoria 1, provavelmente ia fazer muito estrago aqui. Mas graças a Deus, aqui onde a gente mora, a gente não foi atingido diretamente pelo raio, né, do furacão, quer dizer, pela rota, né? A gente só sofreu com os fortes ventos, a chuva muito forte que foi a noite toda, então isso ainda assim assustou bastante, mas eu ainda consegui dormir a noite toda. Quando eu vi essa imagem aqui, fiquei um pouco mais tranquilo. Os únicos danos que a gente teve aqui, essas imagens aí que vocês estão vendo na tela, uma pequena árvore que caiu aqui, não é uma rachadura, mas a tinta aqui no teto começou a abrir. Eu acho que, como tem uma área de ventilação no telhado, provavelmente deve, com a chuva muito forte que durante todo o dia e a noite, deve ter entrado, e aí basicamente foi isso, né? Então, o que eu costumo falar, pessoal, é assim: a gente precisa se preparar para o pior, né? A gente se preparar para o que a gente está sendo anunciado, a gente fazer as coisas que estão na nossa mão. Por exemplo, nesse exemplo do furacão, a gente comprou mantimento, preparou mais ou menos onde a gente ia ficar, mais ou menos a casa, para que os danos, se houvessem, fossem os mínimos possíveis, resguardar, obviamente, primeiro a nossa vida. Mas esse é o recado para vocês também. Nessa área de CRM, vocês tem aí no horizonte um anúncio aí de uma crise forte, e vocês que estão nesse mercado de CRM têm um papel fundamental para ajudar as empresas que vocês trabalham, ou vocês que estão à frente das empresas, poder lidar melhor com essas estratégias de CRM. Vocês têm um papel fundamental. Então, tem tempo ainda, se prepara, e esse é o meu recado final para vocês. Se preparem para o pior, mas esperem sempre o melhor, e graças a Deus foi o que aconteceu com a gente aqui na passagem do furacão. Pessoal, para quem ficou até o final, no final do dia, vocês vão ver o anúncio do ganhador lá nos stories, e espero boa sorte para vocês, espero ver vocês na próxima sessão. E quem vai entrar para a próxima turma de novembro, não perde tempo não, tá? É novembro, dia 10 de novembro, mas vocês vão ver que a condição especial, ela é até pouco tempo agora, tá? Tá para expirar, vocês vão receber todas as informações. Então não perde tempo não, espero vocês também na próxima turma aí de formação de CRM. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.